Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia de aula, live no canal principal. Professor, onde fica esse canal principal? No descritivo aí do vídeo você tem lá o link do canal principal onde a gente faz estudos de espiritualidade. Hoje é sobre populismo espiritual. Eita, vou cutucar na ferida, hein? Depois, negar ajuda espiritual. Depois, teorias malucas. Depois, diálogo e discussões. Vou provar para vocês que não é bom dialogar e discutir coisas de espiritualidade. Ser bom ou ser inocente. Mais um negócio que é para tocar ferida. E ontem eu escrevi um que chama Adulto Espiritual. Parece que nós temos muitas crianças espirituais. Professor, da onde veio essa pauta, pelo amor de Deus? Vou falar uma coisinha para vocês. Olha, depois daquele pseudo batismo dos pés, o tal do ritual do lava-pés, sem brincadeira. Na sexta recebi pedrada, sábado pedrada, domingo pedrada, ontem pedrada. Todo dia pedrada, moço. Depois daquele ritual, todo dia tá aparecendo um membro do canal escrevendo coisas. Escrevendo assim como se fosse, sabe, pra cutucar mesmo, pra pegar e falar mal, coisa. Bom, não tem, é mais ou menos assim. Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem gente que não entende. Vamos lá, presta atenção. A pessoa chegar aí para mim e fazer um monte de crítica, um monte de coisa, tem problema, professor? Para mim, não tem problema. Só que tem um detalhe. Eu, como professor, eu preciso colocar ordem, colocar como o espiritual faz, certo? Primeiro, eu sou um canal universalista, então eu vou passar versões dentro de uma visão, de um prisma universalista. Se você é da Umbanda, você vai passar uma versão da Umbanda no seu canal, na sua casa. Se você é católico, você vai passar na sua coisa. Eu, como universalista, enxergo as outras religiões como universalista e não como deles lá. Então, sempre que eu for falar alguma coisa do catolicismo, do evangélico, da macumba, de alguma coisa, qualquer coisa que seja, vocês sempre vão ver eu dando uma conotação universalista. Nunca da religião específica em si, ok? Porque isso é cada um da sua religião que deve fazer. Ponto. Eu só vou fazendo para dar contrapontos e criando dúvidas e criando pontinhos que gera coisas na cabeça que a pessoa fala assim, não é bem assim mesmo, assim, não é. É igual a questão de que eu tinha comentado sobre raças, sobre discriminação de religiões, sobre um monte de coisa. Eu tenho que pegar e colocar alguns pauzinhos para que as pessoas enxerguem dos dois lados e vejam que não pode nem ser sim e nem não. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter aquela ajuda, mas tem que ter um certo equilíbrio, tem que ter uma ponderação. Só que as pessoas não entendem isso, as pessoas não enxergam isso. Tem gente que chega do nada e sai lascando. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Essa semana entrou uma pessoa pegando e falando assim, eu não sei por que fica passando essas coisas de revelação. Porque esses pessoal fica passando essas coisas de revelação e não acontece. Só fica manipulando a cabeça das pessoas, só fica não sei o que. Meu querido, e por que você foi ver um negócio que está escrito revelação? Primeiro, já começa por aí. Segundo, se você não entendeu o que é o estudo, a revelação não é só para a pessoa ir na revelação e falar assim, deixa eu ver a revelação. Falando em revelação, eu fiz o de 2024, os membros do canal já puderam assistir. Essa é uma ferramenta que o YouTube liberou, que eu consigo agora deixar programado para vir no dia e libera para os membros. Só que, infelizmente, no canal principal ainda não liberaram essa ferramenta. E seria tão bom e importante lá, porque tem tanto vídeo
lá de estudos, as coisas que podia já liberando para todo mundo e deixar programado, e eu não consigo, eu tenho que colocar manual lá na comunidade, mas faz parte. Mas vamos lá, voltando aqui. Eu faço as revelações, mas com o intuito de estudo, para estimular a pessoa a pegar, ir em outros lugares, pegar o sonho dela, falar o sonho. Um monte de gente está satisfeita e feliz porque relatou o sonho que teve. Ai, meu marido sonhou com isso. Ah, eu sonhei com isso. Faz uma semana, 2 semanas que eu sonhei com tal coisa. Então as pessoas vão colocando aquilo lá e ajuda a gente a cruzar a informação. Porque dentro da ciência, quanto mais você cruza, mais a probabilidade aumenta. Isso aí chama estatística matemática. Uó, ciência na espiritualidade? Essa é a ciência que tem que entrar na espiritualidade. De cruzamento de informações. Então, eu vou fazendo as coisas, as pessoas não entendem. Então, ela só pega a revelação e fala, tá enganando as pessoas. Mas ela não vê uma aula. Ela tem que ver a aula, que é de hoje, terça-feira, lá 8h30 da noite, no horário de Brasília, no canal principal. Então tem que ir lá ver a aula, porque o pessoal não tá vendo a aula, viu? O pessoal tá preferindo ficar vendo televisão, curtindo, em vez de estudar. As pessoas preferem isso. Estudar? Ah, estudar não. Depois eu pego um videozinho aí e vejo. Depois eu pego não sei o que e vejo. E a dúvida que surgir bem ali na hora para ir resolvendo e tirando e afinando e resolvendo. Ah, mas professor, às vezes o senhor fica bravo com as perguntas, não sei o que. Claro, eu tenho que estimular com que a pessoa não escreva por escrever. A pessoa, para escrever alguma coisa, ela tem que escrever, ler, reler e corrigindo coisinhas, porque esse exercício de ler e reler para depois jogar é o que ela tem que fazer na mente para não ter a reação do jacaré. Tudo que eu faço, gente, tudo que eu faço não é por maldade. Tudo que eu faço é para treinar vocês. É um treinamento pro inferno. Mas não é para vocês irem pro inferno. É porque todo mundo já tá no inferno. É para sair do inferno. E aí as coisas vão. Então, pra você ter uma ideia. Eu escutei relato de gente que pegou e falou que eu puxo o nariz, então não dá para ver o professor, porque o professor puxa o nariz. Então seria mais ou menos assim. Eu tô com um pouquinho de coisa aqui, certo? Eu faço assim. Nossa, isso já basta pra pessoa não querer me seguir no canal. Vocês estão achando que é brincadeira? Eu tô falando sério. Eu escutei essa semana. Eu escutei isso. Eu tô falando sério pra vocês. Teve um que veio essa semana também, eu acho que foi ontem. Você tá reclamando que você tem que engolir. Agora não adianta ficar chorando, você não deixava ninguém falar de política no seu canal. Mas eu não deixo ninguém falar de política no meu canal. Mas professor, você fala. Eu falo porque o canal é meu. E eu tô usando para didática, para treinar vocês de um lado e pro outro. Por isso que eu falo bem do Lula, depois eu falo mal. Por isso que eu falo bem do Bolsonaro, depois eu falo mal. Porque eu estou preparando vocês para vocês verem que tem coisas boas mesmo naqueles que parecem que são um demônio. Mas também tem coisas ruins em ambos. E vocês têm que decidir o que é o melhor, o que é o pior. E sair desses dois. Tem 3, 4, 5, 6. Não. Nós temos que ir aonde vai ganhar. É esse e aquele que vai para a final. Então tem que apostar num dos dois. Não tá errado. Você tem que apostar em quem você quiser. E só depois ir para um dos dois. É isso que tem que mudar na cabeça das pessoas, mas as pessoas não entendem. E a gente vai devagarinho. Olha só, onde eu estava conversando até com o pessoal da moderação. Eu falei assim, olha só o meu desafio. Olha como é que é difícil. Difícil. É assim, de uma extrema dificuldade sem tamanho. Olha só. Eu preciso destruir as religiões e, ao mesmo tempo, manter os ensinamentos. Como é que você faz isso? Por que destruir as religiões? Eu preciso destruir no sentido de tirar aquela coisa aonde
a igreja falou que é, um líder religioso falou que é a interpretação, a verdade. Então eu preciso destruir essa questão religião e preciso manter o ensinamento. Ou seja, tipo assim, eu preciso manter a Bíblia, mas eu tenho que destruir as interpretações que fizeram da Bíblia. É isso. Porque cada igreja, cada religião pegou esse livro sagrado e criou uma. Então uma criou a católica, a outra criou a evangélica, a outra criou não sei o quê. E aí foi criando de um livro só. Só que Deus é um. Essas interpretações é que estão separando as pessoas. É isso aí que está destruindo a sociedade. E estão segregando Deus. Olha o desafio. É difícil, moço. E pedrada, 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 pedrada. Então as pessoas vêm e falam assim, a política tá assim por causa de você. Por causa de mim, não. Por causa de você. Que não ensinou as pessoas a ter consciência. Que pegou a bandeirinha e foi. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu não me engano, acho que foi o Nando Moura que falou uma coisa similar. Se eu não me engano, então não é certeza. Que eu acho que eu vi sair da boca dele. Acho. Quem acha não sabe, hein? Quem colocou o Lula no poder foi o Bolsonaro. Credo, foi o Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro tivesse entrado de uma forma mais equilibrada, sem puxar muito para um extremo, mas precisava corrigir, claro. Você quer já entrar jogando tudo, tirando todas as coisas do lugar para fazer a faxinona? Calma. Primeiro vamos saber onde que está a vassoura, depois vamos saber onde está o pano, depois vamos saber onde que está o produto de limpeza, depois nós vamos começando. Levanta um pedacinho do lugar, tira do lugar, passa o paninho, volta no lugar. Não é que tira tudo depois, faz tudo a faxinona de uma vez. Não. Você vai tirando e fazendo, tirando e fazendo. Tira, põe, vai, limpa, põe no lugar de novo e vai fazendo. Aí você fala assim, mas professor, quem que você gostaria? Eu já cantei a bola várias vezes. Eu ainda vou ver esse gajo. É o Filipe de Orleans, aquele que é considerado príncipe, né? Desde os tempos antigos. Esse cara, você vê que ele tem uma centralização. Você vê que ele tem uma questão assim estruturada. Só que sabe o que acontece? Vê se alguém da direita abre para ele. Vê se alguém da direita pega e fala assim, cara, você é um cara bom, equilibrado. Vou colocar você como candidato a governador. Para depois você vir como candidato a presidente. Não. Eles colocam populista. Eles colocam gente que sai mais no holofote, que é mais, que grita, que fala, vou fazer. Então o culpado não sou eu, não. O culpado é o pessoal da direita que botou o Lula lá. Porque quando eles chamaram para o extremo, automaticamente cria o outro extremo. É assim que funciona. E o pessoal do PT é que criou o Bolsonaro. O pessoal do PT, por levar para a extrema, fez nascer o Bolsonaro. Isso, meu amigo, é regra espiritual. O universo faz isso para equilibrar. Enquanto as pessoas não entenderem isso, as pessoas vão ficar brincando de direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Estou marchando. Ótimo. Eu não quero marchar, eu quero caminhar. Caminhar, meu querido, não tem essas coisas. Nossa, parece um fiozinho grudado aqui. Esse é o tchan do negócio. Esse é. E as pessoas não entendem. E pedrada em mim. Aí eu pego e falo mesmo, cara, sai do meu canal. Essa pessoa ficou anos e anos e anos e não aprendeu que não é para ficar falando mal. Se você não gosta, não fala. Mas eu tenho que falar para você melhorar, para você. Eu não quero saber, moço. Porque o que eu faço não é eu que faço, gente. Vocês têm que entender isso, pelo amor de Deus. Tudo que eu faço tem o espiritual por trás. Se eu fosse fazer como eu quero fazer, sabe o que eu ia fazer? Eu não ia colocar minha foto na imagem dos vídeos. Eu ia criar para cada vídeo
um textozinho, colocar assim um negócio, um raio saindo, e colocar um título bem maluco, tipo no título de hoje. Os raios dos poderes da espiritualidade. Aí as pessoas, nossa, o que é isso? Deixa na capa assim, todo mundo curioso. Aí deixa eu ver o que é. Cara, minha visualização ia ser lá pra cima. As coisas iam ser gigante. Eu ia fazer o canal assim, nossa, bombar. Eu ia falar tudo que as pessoas querem. Porque nós temos que salvar. Eu ia chegar e falar assim, nós temos que salvar o Brasil, porque o Brasil está sendo contaminado, porque o Brasil, os demônios estão tudo neles, eles invadiram a política e não sei do que. Nós temos que pegar e enfrentar e ganhar. Cara, só de doação eu ia receber um monte. As pessoas iam vibrar e espalhar para tudo quanto que é lugar. Meu canal ia assim explodir de crescimento. Só que o espiritual não quer isso. O espiritual quer a sua evolução, a sua consciência. A consciência é pegar um monte de informações, processar no cérebro sem ser com o jacaré, sem o jacaré, processar no cérebro, espírito, processar no espírito e falar esse sim, esse não, esse sim, esse não. Cara, eu tenho uma sensação de que tem alguma coisa aqui ainda. Eu não sei o que é. Esse sim, esse não. Esse sim, esse não. E aí você pega e tomar uma atitude, tomar um jeito. E é só assim, sem mais nem menos. Sim, sem mais nem menos. Vocês estão entendendo como é que é dura a coisa? E eu só observo e vou caminhando. E vou caminhando. E vamos lá, um passo, dois passos, 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 e eu não saio do lugar. O canal estagnou, moço. Não sobe, não desce, não vai para frente, não vai para trás, não coisa, diminui um tanto, outro meio sobe um pouquinho. O que entrou sai e assim vai. Por quê? Porque as pessoas estão hipnotizadas, condicionadas nessa realidade de dualidade. É eu contra você, é o fulano contra o ciclano, é isso contra aquilo. Você tá entendendo ou não? Se você pegar e conversar com um muçulmano, você pega e fala assim, você acredita num Deus que criou o planeta? Sim. Esse é o seu Deus? Sim. Se eu chego para um cristão e falo assim, você acredita num Deus que criou o planeta? Sim. Você acredita nesse Deus? Sim. Como é que os dois não se gostam do outro? Se é o mesmo Deus? Ah, porque a religião veio e criou um monte de coisa por baixo e deu um monte de interpretação maluca. E aí, nessas interpretações malucas, problema. Curto-circuito. Fogo no parquinho. E o trem pegando fogo mesmo. Eu só observo. Vamos ver nas cenas do próximo capítulo, ok? Vamos para as notícias? Ontem o dólar, gente, deu uma disparadinha, viu? Fiquei meio preocupado com as coisas. Subiu 1,39% e fechou em R$ 4,95, beirando os R$ 5 de novo. Professor, mas por que você fica preocupado? Você vai ver já já com relação a fertilizante. Fora a questão de combustível, né? Que também é em dólar. Queira ou não queira, você tem que fazer a relação de câmbio, né? A Bolsa de Valores da Alemanha, ela está no 0 a 0 hoje, mas com uma leve subidinha, subindo 0,2. Então está 16.436, um valor ótimo. Eu acho exagerado, ainda acho exagerado. Eu acho que a Alemanha lá está um pouquinho fora da casinha. Mas, de certa forma, alguns amigos disseram que eles corrigiram conforme a inflação está na Europa, eles estão corrigindo. Parece que os equipamentos que eles fabricam, com as coisas que eles fabricam, eles estão ajustando os preços, e os maquinários eles estão ajustando os preços, e por isso que está se regulando tudo. Versões, né? Tem uma versão, duas versões, três versões, a gente vai juntando as versões. A Bolsa de Valores do Brasil, ela deu uma despencada boa ontem. Ela saiu dos 128 mil pontos e caiu para 126. Então ela caiu 2 mil pontos, assim. Então ela caiu 1,1%. Só que quando eu olho as ações, eu vejo muitas ações que caiu tipo 7%, 5%. Algumas caiu demais, sabe? Outras ficou em torno de 1%, próximo do que da bolsa caiu, e outras subiram.
Então, eu poderia dizer que a queda da bolsa ontem foi algo natural? Foi natural. Não foi assim coisa maquiada, não. Foi algumas correções? Provavelmente. Vamos lá? Infomoney. Contas externas. Déficit corrente recua para 230 milhões. Então nós temos um déficit de conta corrente de 230 milhões de dólares. O Brasil de reserva tem 350 milhões de dólares. O déficit foi de 230 milhões. Saiu 230 milhões de dólares e nós só temos 350 milhões de dólares de reserva. E essa diferença? Por que não pressionou o câmbio? O que aconteceu? Olha só, presta atenção. Em outubro foi quando o dólar deu uma subidinha e cai para 1,62% do PIB em 12 meses. O investimento direto no país somaram ingressos líquidos de 3,3 bilhões em outubro, ante 5,8 bilhões no mesmo mês do ano passado. Ou seja, o investimento direto no Brasil caiu quase a metade. Quase metade. As transações correntes do balanço de pagamentos do Brasil representam um déficit de 230 milhões em outubro. Ou seja, de todo o dinheiro que entra para todo o dinheiro que sai, está negativo. Mas, professor, estava mostrando que está positivo. A balança comercial. Comércio é compra e venda de produtos. Tudo que eu importo, tudo que eu exporto de produtos. Esse balanço da conta com déficit corrente, ele é tudo. Ele não é só compra e venda. Ele é dinheiro que entra para investimento, que a gente deixa eu levar meu dinheiro aí para construir uma empresa, fazer alguma coisa. Esse dinheiro de entra e sair, mais o dinheiro dos investimentos, tudo, cria essa balança completa. E está negativo. Agora você me pergunta, como que o câmbio ainda está segurando um negócio desse? Não era para explodir? Pois é. É esse que é o meu medo. Porque a hora que fechar dezembro, porque normalmente dezembro nas bolsas de valores, pelas regras de anos, olhando por todos os anos, normalmente dezembro todas as bolsas têm uma subida, todas as bolsas sobem. É onde fatura mais, é onde vende mais, é dezembro, todas as bolsas sobem. E aí fica até a primeira, segunda semana de janeiro, depois começa a voltar no que deveria ficar, e aí eles definem se sobe de novo ou se cai. Aí depois vem a definição. Então, nós temos que ficar atento. Porque o que está acontecendo? O que vai acontecer para o ano que vem? E se o dólar no ano que vem explode? O que acontece? É problema. Por que é problema? Vamos lá. Infomoney. Safra plantada em 2023 para colher em 2024. Por isso que fala safra 2023 e 2024. Novos cortes em estimativas para a colheita brasileira de soja. Projeções começam a convergir para um volume ainda recorde, mas inferior a 160 milhões de toneladas. Então o que está acontecendo? Está tendo quebra de plantação, mas a tecnologia e as sementes vão ainda fazer com que consiga ter lucro de colheita. Mas que está diminuindo, está. No mínimo, segurando o crescimento. E o negócio do câmbio, o que acontece? Infomoney. Importações de fertilizantes cresce 25% em setembro. A produção doméstica avança 9,7% no mês, mas tem queda de 11% no ano. Ou seja, importações crescendo depende do câmbio. Então, para você plantar, você depende de câmbio, de produto lá de fora. Então, o que nós plantamos aqui não é bem um produto que nasce da terra.
mas nasce de produtos de insumos que a gente tem que trazer de fora. E mesmo assim ainda está tendo uma queda de 11% na aquisição de fertilizantes. Olha só o problema, hein? Se está diminuindo a compra de fertilizante, vai diminuir a produção. Fertilizante aqui precisa para crescer as coisas. E aí? Quem avisa, amigo é. No meio de todas essas dificuldades, tem uma notícia aqui interessante. Infomoney. El Salvador sai do vermelho após disparada do Bitcoin. Afirma presidente. Criptomoeda superou 42 mil dólares nesta segunda-feira. Cara, tava 20 mil dólares. Cara, tava 18 mil dólares. 42 mil dólares. O preço que não era visto desde abril de 2022. É mais ou menos o seguinte. O pessoal do El Salvador, tudo agora é criptomoeda. Beleza. É mais ou menos o seguinte. Você fazer uma compra, você ter um salário, você ter o dinheiro seu salário, e o seu salário dobrar. É a mesma coisa você ganhar 2 mil e no outro mês você ganha 4 mil. É isso que aconteceu com eles lá. Só que é o seguinte, no mês ele ganha 4, no outro mês ele pode voltar para 2. Porque a oscilação, a instabilidade é muito grande em cima de criptomoeda. Então, tudo tem os prós e tudo tem os contras. Rezemos porque, olha, não é brincadeira não. Eu pegaria essa subida e converteria em ouro, mas o ouro bateu o recorde dos recordes. 1.100 e poucos dólares a onça, cara. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. O ouro subindo. E aí? Será que é por isso que a Europa está investindo um monte nas ONGs da Amazônia agora? Ah, agora nós vamos ficar bilionários. Vamos pegar ouro para tudo quanto que é lado. Não sei, né? Tô chutando. Tá? Isso aqui é um chute. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Folha de São Paulo. Eu vou falar uma coisinha para vocês. Depois que eu ler essa nota. Folha de São Paulo. Dino deve assumir no STF. Caso que atinge ministro de Lula. O inquérito sobre as suspeitas de desvios de recursos de emendas parlamentares no Maranhão, que atinge o alto escalão do governo Lula, e parlamentares deverá ficar nas mãos de Flávio Dino, no STF. Corrupção lá no Maranhão vai ficar num cara que é lá do Maranhão, que vocês estão entendendo ou não? E posso falar uma coisa para você? Hoje eu vi uma reportagem do Dino que foi bater papo com o Mourão. Feliz. O Dino feliz. O Dino estava todo sorridente, feliz. Ele está com cara de já ganhou, ele já tem certeza que é dele, que ele já ganhou, que ele não vai ter problema nenhum para virar ministro do Supremo. E aí? Como é que vai ser as coisas do Dino? Nós vamos ter o Dino com o Xandão? Em vez de um, agora dois. Dois que vão botar para quebrar. Meus queridos, barbas de molho, como diria os piratas. Só que tem coisas que tem que piorar para as pessoas sair do comodismo para melhorar. Então, vamos esperar explodir tudo para depois todo mundo sair. Vamos agora corrigir, vamos agora resolver, vamos agora fazer. Então vai, então vamos embora. E seja o que Deus quiser. Como é que vai? Tá assim? Então vamos assim, ué. Não é?
Ué. Infomoney. Impasse. Lula diz que a União Europeia precisa definir se deseja fechar acordo equilibrado com o Mercosul. Eu não vou desistir enquanto não conversar com todos os presidentes e ouvir o não de todos, disse. Eu vou falar uma coisa para você. O Lula, ele pode ser a pior pessoa que pode existir porque ele carrega com ele aquela ideologia horrorosa do comunismo, que para mim precisa ser adaptada. Trazer uma coisa de 70 anos atrás para os dias de hoje, para mim, é totalmente errado e inviável. Precisa ter uma bela de uma adaptação. Agora, uma coisa nós temos que ter consciência. Ele é muito bom no que ele faz. Então, o Lula, ele é muito bom. Eu não estou falando de índole, que você tem que separar essas coisas de você. Se você não consegue separar isso, você está com um problema sério na cabeça. Então, vamos lá. Ser bom não significa ser puro, ser maravilhoso, ok? Ele é bom. Em quê? Em política. Ele é muito bom em política. Ele é muito competente em política. Em política. Não disse administração. Eu não disse em finanças. Eu disse em política. A direita tem que aprender muito com ele. Muito. Porque fazer o que ele faz, chegar a dar umas peitadas em alguns presidentes da Europa e gente poderosíssima, cara, isso faz o Brasil ficar de páreo de igualdade. Isso é bom. Só que tem gente que só quer ver o lado negativo da coisa. Então, tudo tem um lado bom, tem um lado ruim. Tudo é tudo mesmo. Ok? Agora tem gente que ouve eu falando um negócio desse e fala, você é contra. Não, filho, eu não sou nem contra nem a favor. Eu só estou vendo tudo acontecendo como o Chico Xavier tinha comentado que poderia acontecer. Todas as pecinhas estão se armando para saber se vai ou não vai acontecer. O quê? A Grande Guerra. Porque a Venezuela atacando ali vai fazer com que os Estados Unidos peguem aquela parte do norte. Se os Estados Unidos pegar aquela parte do norte, aí a Rússia vai vir pelo Nordeste, onde tem o apoio do PT, por isso que o PT tem bastante apoio ali no Nordeste, porque a Rússia vem e pega aquela parte do Nordeste para ela, para tentar enfrentar os Estados Unidos, então segura ali. Aí os brasileiros, tudo vai para o meio do caminho, os de baixo vêm para cima, os de cima vêm para baixo, igual eu falei que ia acontecer com Israel. Aí na parte de baixo a Europa pega e aperta tudo, sobe e aí fica... Tá tudo acontecendo. Só não vê quem não quer. Cenas do próximo capítulo. Pois é. Eu tô vendo tudo se armar. Tem gente que não vê. Tem que estar desse jeito para as coisas acontecer. DW Brasil. Lula dá alerta a Putin sobre riscos de ir à G20 no Brasil. Em visita a Berlim, o presidente brasileiro diz que convidará homólogo russo para o encontro no Brasil, mas que chefe do Kremlin tem que aferir as consequências, referindo-se a um mandado de prisão expedido pelo TPI, que é o Tribunal Internacional. Você acha que o Lula teria coragem de prender o Putin aqui no Brasil? Eu acho que não. Eu acho que seria uma bela de uma quina de sinuca pro Lula. Sabe o que o Putin podia mandar? Um sósia dele. Um cara com a mesma cara dele vir pra cá e ver se prende ou não prende. Aí depois o Putin aparece lá do outro lado lá e fala assim, eu mandei um sósia para ver se iam prender ele ou não. Para ver se o presidente
é meu amigo ou não? Já pensou um negócio desse? Eu mandaria. Eu mandaria. Já pensou? Nossa senhora. Rapaz, minha barriga tá roncando de tal maneira. Infomoney. Tensão entre vizinhos. América do Sul tem condições de desinflar tensão entre Venezuela e Guiana para evitar confronto, diz Itamaraty. Realmente, Itamaraty diz certinho. Só que a sorte é que o Itamaraty são diplomatas que são... É como se fosse um concurso, né? Você vai e vai subindo nas carreiras lá. Então são pessoas independentes. A questão é o seguinte. Tem condições de desinflar, mas vai usar essa condição para desinflar? Eu acho que não. O Lula tá falando, vocês dois têm que entrar em acordo aí. Como entrar em acordo? Venezuela que tá querendo invadir a Guiana? Não, vocês têm que entrar no acordo porque não é bem assim, que tá lá. Recuperar os tempos antigos? Mas os tempos antigos não tem nem o Brasil, porque foi o Tratado de Tordesilhas que separou o Brasil de outros lugares. E aí? Não era para ter um pedaço então do Paraguai ou do Uruguai? Eram outros mapas. Então nós vamos rever tudo, a gente fica sem nada. Fecha tudo e deixa só os índios aqui. E aí? Não é bem assim que funciona a coisa. O povo acha que é assim. O governo brasileiro acompanha com preocupação a situação entre os dois vizinhos, mas não acredita que a situação irá avançar para um confronto armado. Não sei não, hein? O Maduro lá, eu vou falar pra vocês, já tá quase caindo do pé lá, hein? O Maduro lá tá instigando mesmo o povo pra ir, hein? Agora, pra gente encerrar, pra vocês verem a barbaridade das coisas. Isso aqui é pra encerrar com chave de ouro, eu nem vou comentar. BBC News Brasil. Saiu no jornal da BBC News Brasil. É bom ler, viu? É muito boas as matérias da BBC News, viu? Nossa, como são bem escritas. São ótimos jornalistas. BBC News Brasil. Hamas planejou, fez tudo programado, usar violência sexual como arma de guerra, diz ativista israelense. Cara, violência sexual como arma? Não vou falar nada. Olha, rezemos. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê. Hoje tem aula, hein? 8h30 da noite. Canal principal. Vamos embora, hein? Estudar mais um pouquinho. Amém? Que Deus amém. Que os anjos digam amém. Gente, menos pedrada. Pela misericórdia. Esse povo tá demais. Daqui a pouco tem que andar de escudo aí. Nossa, patrulha de choque.